No dia em que o governo do Bolsonaro resolver reinstaurar o DOPS e voltar a torturar pessoas nos porões, porque ele já falou que ele defende isso, né, que tortura funciona, então não me pareceria surpreendente se isso ocorresse de fato. Eu tenho uma proposta de tortura muito eficaz para ele poder utilizar nos porões. Passar para os prisioneiros, para os militantes que forem presos, as mais de 50 horas do curso de filosofia do Olavo de Carvalho. Eu te asseguro que depois de umas 3 horas ouvindo isso, o cidadão vai estar confessando qualquer coisa. Vai estar falando qualquer coisa, porque, sinceramente, passar 50 horas ouvindo o Olavo de Carvalho falando é realmente uma das maiores torturas que você pode imaginar. Eu estou aqui aos 9 meses, é quase um parto, com o curso dele aberto numa das abas do meu computador, me preparando para sentar e ouvir o que ele tem para dizer. E a semana passada resolvi fazer isso. Comecei a assistir as aulas dele, desse curso aqui, e não dá, realmente não dá. Não dá para passar aqui e ouvir todas as aulas dele, não dá. É impossível, não dá. O tempo nosso é muito mais valioso do que isso. Eu realmente me pergunto quem conscientemente para e faz isso, voluntariamente. Tanta coisa boa no mundo, há tantos autores bons no mundo, há tantos historiadores da filosofia excepcionais, que não dá para você dedicar 50 horas da sua vida ouvindo o Olavo de Carvalho falando sobre o assunto. Primeiro, uma coisa que é óbvia é que ninguém pode ser especialista em tudo. Na filosofia, na universidade, o que acontece geralmente é que os professores, né, quem estuda filosofia, acaba se dedicando a um único período, a um único autor, às vezes até a uma única obra de um único autor. Tem gente que passa décadas estudando um único livro do Kant, por exemplo, Crítica da Razão Pura, ou passa estudando um único livro do Heidegger, ou passa estudando um único livro do Platão, porque à medida que você vai se aprofundando naquilo, isso vai abrindo horizontes de interpretação e horizontes de investigação que são muito profundos. Então você pode passar a vida inteira estudando uma única frase do Heráclito. O Heidegger escreveu um livro sobre o Heráclito que são meia dúzia de aforismos do Heráclito. Então você pode realmente, a partir de um único parágrafo de um autor, de um único pensamento de um autor, de uma única teoria de um filósofo, você passa a vida inteira estudando aquilo. Isso é um percurso natural da universidade. Você começa estudando história e filosofia, os vários temas, os vários assuntos, e você vai se aprofundando naquilo que te interessa. Ou seja, ninguém pode ser especialista em todas as áreas, em todos os autores, em todos os filósofos. São mais de 2.500 anos de história, são centenas de grandes filósofos e são milhares de grandes obras. Ou você é especialista em uma coisa, ou você não é especialista em nada. A impressão que eu tenho do Olavo de Carvalho é que ele não é especialista em nada. Então o que eu fiz, eu assisti um curso, que foi o curso introdutório, a lição introdutória, e depois, como eu sabia que eu não ia aguentar ver tudo, eu fui assistir o assunto que me interessa, que é o que eu domino mais, que é filosofia contemporânea. Então fui assistir a única aula que ele tem de todas essas aulas sobre filosofia contemporânea. Primeiro vamos falar sobre a estrutura do curso, que já é bizarra por si própria, né? Você tem ali 32 aulas, que como eu disse, totaliza mais de 50 horas. Eu não calculei quantas horas ali, mas dá quase 60 horas de curso. E dessas 32 aulas, 17 delas são sobre filosofia antiga e medieval, sendo que 11 são de filosofia medieval. Então esse curso dele está mais para filosofia medieval do que história e filosofia. Dedica uma única aula sobre filosofia contemporânea. Você tem mais filósofos contemporâneos no intervalo de 60, 70 anos do que você tem em toda a história medieval. Durante 1000 anos. Em 60 anos você tem mais filósofos do que em 1000 anos. E ele dedica uma única aula para todo esse período contemporâneo nosso, que tem muitos pensadores diferentes. Isso é muito revelador sobre o pensamento do Olavo de Carvalho, porque para mim ele é um autor medieval. Ele pensa como autor medieval, ele está na Idade Média, ele está lá em 1200, 1300, ele não saiu de lá. O modo como ele interpreta a realidade, o que ele diz sobre o mundo, como ele associa as coisas, é um pensamento medieval. É um pensamento que ainda trabalha com analogias, com esse mistério, com o esotérico, com o transcendental. Ele é um pensador medieval. Ele é um astrólogo, né, afinal de contas. A astrologia está muito situada na antiguidade. É como os antigos pensavam as relações entre o macrocosmo e o microcosmo, né? Ele não chegou na modernidade. O Olavo de Carvalho não entrou na era da ciência, não entrou na era do iluminismo. Ele parou lá na Idade Média. Inclusive, ao longo desse curso, quando você olha, né, porque eu fiz uma passada por diferentes aulas ali, ele demonstra que ele é um anticientificista. Ele é contra a ciência. Ele acha que a ciência é uma forma de crença que não tem justificativa, que é autorreferencial e que não dá para fazer a ponte entre a ciência e a realidade.
Para ele, por exemplo, Newton era um mentiroso, Einstein criou uma teoria que não se fundamenta na realidade. Ele ataca sistematicamente a ciência e os pensadores cientificistas. Inclusive, ele sobre o Popper, né, ele tem um trecho no qual ele fala sobre o Popper lá, que foi um filósofo da ciência. Ele diz o seguinte, olha, literalmente, o Popper era um cretino, um charlatão, sendo que o charlatão, para mim, é o astrólogo que quer se passar por filósofo. Esse é o charlatão de verdade. Esse ataque aos pensadores com qual ele discorda também é recorrente. Você vê nos vídeos dele, nos cursos na internet dele, no qual ele constantemente ataca os filósofos com qual ele discorda, né? Ele xinga, ele insulta, ele difama, ele ataca o Foucault, ataca a Marilena Chauí, ataca o Sartre, ataca todos os filósofos com qual ele discorda, é bastante ofensivo. E na lição que eu fiz dele, né, que foi a lição de filosofia contemporânea dele, né, que se chama Edmund Husserl e a filosofia do século XX. Bem, ele começa falando do Edmund Husserl, na verdade, que é a fenomenologia, mas, na verdade, ele não fala nada da filosofia do século XX. Nada, absolutamente nada. Inclusive, nas 2 aulas que eu assisti inteira dele, né, que foram 3 horas ouvindo o Olavo de Carvalho, ele basicamente não diz muita coisa. Ele fica andando em círculos, você ouve a aula inteira dele e não sai do lugar. Como se estivesse o tempo todo falando a mesma coisa sem avançar no negócio. Nessa aula que seria sobre o século XX, né, a filosofia do século XX, ele não fala nada sobre a filosofia do século XX. Nada, absolutamente nada. Ele não fala sobre Sartre, não fala sobre Foucault, não fala sobre Althusser, não fala sobre a filosofia crítica da escola de Frankfurt, não fala sobre pragmatismo, não fala sobre filosofia analítica, não fala nada. Não fala nada, ele não fala nada. É uma coisa incrível. Você assiste uma aula sobre século XX da filosofia e não tem nada da filosofia do século XX. Ou seja, isso demonstra que ele não conhece nada da filosofia do século XX. Não fala sobre Heidegger, não fala sobre Merleau-Ponty, não fala sobre ninguém. Nem sobre Husserl, na verdade. Ele começa a falar sobre Husserl, depois passa a devanear sobre outras coisas e não fala nada. Inclusive, depois, ao longo do curso, eu procurei se ele falava sobre o Nietzsche, né? E ele também não fala sobre o Nietzsche em nenhum momento. Você pega um dos filósofos mais basilares da filosofia moderna e contemporânea, que é o Nietzsche, ao lado do Marx, por exemplo. São os 2 filósofos que mais influenciaram a filosofia posterior, e ele não fala uma palavra sobre o Nietzsche. É impossível pensar a filosofia do século XX continental, pelo menos, né, na Europa, sem passar por Nietzsche. Então ele faz um curso, mais de 50 horas de filosofia, totalmente enviesado, com recorte completamente anti-ciência e basicamente sustentando e defendendo o pensamento medieval. Você tem alguém que se diz filósofo no século XXI, 2018, e que basicamente defende uma mentalidade do século XII. Eu falei isso já anteriormente e repito. O Olavo de Carvalho, se for um filósofo, ele é um filósofo medieval. Ele viajou no tempo, ele pegou a máquina do tempo, saiu do século XII e está aqui agora falando pra gente. Muitos veem no Olavo de Carvalho um modelo de pensador conservador, né? E na verdade, se você tem algum interesse em conservadorismo, o que eu recomendo é que você leia autores mais sistemáticos, mais criteriosos. Um exemplo deles, uma sugestão, é o Roger Scruton, que é um autor britânico, e ele está 1000 anos-luz em termos de teoria, em termos de coerência em relação ao Olavo de Carvalho. Então, se vocês querem um autor mais ou menos sistemático, leia Roger Scruton. O Roger Scruton, ele tem um livro chamado Como Ser um Conservador, que é uma boa leitura para quem quer começar a entrar na mentalidade do Roger Scruton. E diferente do Olavo de Carvalho, que é um autor medieval, o Roger Scruton é um autor romântico, então ele está no século XIX ainda. Mas vale conferir para quem quer entender como pensa um conservador. Ele é muito mais honesto, ele não é anticientificista, ele não é tão contra certas pautas progressistas, mas ele tem uma boa defesa do conservadorismo, do que ele pensa ser o conservadorismo e por que para ele é um modelo melhor de sociedade. Ele, por exemplo, é alguém que defende muitas das conquistas do iluminismo, por exemplo. Então ele não é contra a mentalidade moderna, ele não é contra a modernidade, mas ele defende um modelo moderno, um tipo de pensamento moderno que resguarda certos valores que ele considera serem melhores ou que devam ser resguardados para uma certa unidade social, comunitária de um grupo, né? O Scruton tem suas limitações, a questão da arte, por exemplo, ele é muito limitado. Na questão da crítica à New Left, né, nova esquerda, dos anos 60 em diante, ele é muito limitado também. Ele copia literalmente a crítica feita pelo Kolakowski. Então ele não é tão original, ele não é tão engenhoso assim quanto ele pensa que é, mas vale conferir porque ele é muito mais honesto e é muito mais criterioso. O Olavo de Carvalho realmente é um zero à esquerda em termos de filosofia, é um teórico da conspiração, é alguém que reproduz o pior do conservadorismo obtuso dos Estados Unidos, é alguém que copia o que tem de pior das teorias mais escabrosas que são elaboradas. Eu não recomendaria que você
dedicasse seu tempo a ler o que ele escreveu ou estudar o que ele diz, porque realmente é alguém que é muito limitado, é muito antiquado no pensamento. Ele não apenas é conservador, como ele é um reacionário. Ele quer retroceder a um mundo que já não existe há pelo menos uns 400 anos. E lembrando que ele é alguém que não fez filosofia, que não estudou filosofia na faculdade, ele só tem até a quarta série, né? E isso chocou muitas pessoas quando eu falei da última vez, né? Achando que era mentira, mas é verdade, ele não completou o ensino fundamental. Então ele é alguém que não tem nenhum preparo formal, educacional, para estudar filosofia, e foi alguém que se envolveu com seitas esotéricas e com o islamismo ao longo de toda a sua vida. Então ele é alguém que sempre esteve com o pé no misticismo, no esoterismo, na astrologia. Ele está mais para astrólogo e esotérico do que para filósofo. Quem não percebe isso, quem não consegue relacionar essas coisas, é porque realmente não tem o mínimo de leitura filosófica para poder perceber a diferença entre um esotérico e um filósofo. Eu dediquei 3 horas ouvindo o curso do Olavo e, como eu disse, é uma tortura mental. Realmente, assim, é como enfiar a cabeça no liquidificador e ligar. Depois disso, fui assistir 4 horas de um debate entre o Sam Harris e o Jordan Peterson. É muito mais produtivo. O que eu recomendo para vocês, se vocês têm interesse em filosofia, é procurar filósofos, historiadores da filosofia, conceituados, que entendem do assunto de fato. Não vá atrás de teóricos da conspiração ou astrólogos. Não vai te levar a lugar nenhum. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Se vocês têm alguma recomendação de algum livro de história da filosofia que vocês leram e gostaram, que vocês acham que é bom, deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!